Eu não entendo esse voto de castidade. Eu só queria lembrar que só ganha um brasileiro. Aí, ó, tá vendo? Só isso que eu queria só lembrar. Tá vendo isso? Pelo menos o campeonato brasileiro que eu acompanho só ganha um. Só ganha um, mas quem tem a terceira maior folha. Eu vou colocar isso aí, reformulação. Certo, eternamente, né? Veja bem, se você tem a... Eu não entendo como que o próprio corintiano... Terça-feira a gente não sabe nem se tem presidente o clube. Eu tô falando calma. Não sabe nem se tem presidente. Calma, caramba. Calma, nós vamos chegar lá. Fala, Márcio. Eu tô com você nessa, Márcio. O Renatão me arruma uma flanela. Não é o Renato, é o Bala. Me arruma uma flanela. Eu vou trazer a flanela aqui quando eu for falar do Corinthians. Verdade. Cara, a gente põe aqui embaixo, quando a gente joga a flanela aqui. Aquela laranja, flanela laranja. Flanela laranja. É isso, flanela tradicional. É boa, Márcio, isso aí, hein? Vamos trazer. Eu vou trazer. Bora começar, não, porque o Corinthians, a gente já começa a lustrar a mesa aqui. Exatamente. Que passada de pano, hein? É impressionante, Põe aí no cara. GC. Massa, o Corinthians deveria estar na frente do Palmeiras. Fecha aspas. Não é isso que eu tô falando. Vocês fala. têm um olhar bondoso, uma benesse, uma coisa com o Corinthians. O Esporte Clube Corinthians. O Arnaldo é super meio corintiano, entendeu? Acho que ele faz cena com o São Paulo, porque é o coração dele. A agenda do Corinthians Doutor, é super positiva. eu não me engano. Segunda-feira. O Arnaldo não aconteceu é o Arnaldo, boa. Doutor, eu não me engano. O Arnaldo é corintiano. Fala. Eu vou falar o palavrão da música. Que é isso? Que é isso? Não pode. Deixa eu falar. A agenda positiva que o Massa tenta passar para vocês, vou só dar o exemplo de ontem. Segunda-feira, dia morto no futebol. Não teve notícia em nenhum clube. Caiu o chefe dos médicos do Corinthians. Essa é a agenda positiva. Eu não estou falando disso, de agenda nenhuma. Você que está colocando palavras na minha boca. O que eu estou dizendo é que é uma miserabilidade inacreditável para quem tem o jogador mais caro do planeta, é gordo Garrito. Claro que tem. O mais caro, não. Claro que tem. Não, mas tem o Memphis. Menino Ney. Tem o Memphis. Vai, tem o Memphis. Menino Ney. Salário não. O salário do Memphis é maior que o do Não é. Mas nunca. Salário é. Salário sim. Não é. Não, a discussão não é essa. A discussão Bom, é que tem o Memphis. é o segundo, beleza. Vamos pegar a folha de pagamento. Até isso os caras querem passar o pano. Ué, eu tô passando uma informação. Tá bom. O Memphis joga de graça no Corinthians. Vamos lá. Menino Ney ganha 21 pau e vai ser mais que 4. Não é de salário. Mas vamos lá. Vai, Márcio, por favor. Deixar claro aqui. Só um ganha. Só um vai ganhar. Não dá para chegar lá. O Corinthians tem que estar em terceiro, quarto, brigar para ser campeão, chegar em segundo. Por quê? Por quê? Eu queria entender. Por que vocês da imprensa jogam sempre tá tudo bem? É a questão da audiência? Vocês têm problema com a audiência? Vocês têm medo da audiência? Não. Da segunda maior torcida do Brasil? Cara, vocês serão mais respeitados se disserem o que pensam. Uma dica minha. Não é possível que o Corinthians viva com a sandália da humildade e voto de castidade e gasta o dinheiro que não pode pagar, gasta a terceira maior folha do planeta brasileiro, certo? Não, só um pode ganhar. Chegar em sétimo, tá bom. Eu não entendo isso, cara. Mas ontem você falou... Eu não entendo isso. Você só explicou um monte de bagunça que é o clube. Como que esse clube, que é tão bagunçado e é verdade, vai lutar contra um Palmeiras, por exemplo, que é organizado nos pontos corridos, cara, porque você... com um trabalho de 4 anos. Mas não comparar com o Palmeiras. Mas o Corinthians não podia estar um pouquinho melhor? Põe a tabela do campeonato aí pra gente. Sim, contando tudo. Caiu da Libertadores, tá aí com o Pires na mão na Sul-Americana. Não era pra estar melhor. Pior que o Ceará. Esse é o meu ponto. Pô, porque a gente tá falando que o São Paulo tem que estar melhor. O São Paulo que não tem nem jogador tem que estar melhor. Mas aqui a gente tá criticando quem fala bobagem do Zubeldia. A gente considera que as coisas são boas. Não, o que eu quero... Mas eles estão em outros lugares, vai. O São Paulo não é possível que vocês não achem que os Corinthians têm elenco melhor que o São Paulo, jogadores melhores que o São Paulo, mais dinheiro que o São Paulo e chegar em sétimo. Por isso que a gente aqui nessa mesa elogia o trabalho do Zubeldia e o do Corinthians não tem tanto elogio. Em sétimo tá bom, mas só um ganha. Eu não entendo, é um passapanismo eterno. Mas assim, agora sem deboche, o Corinthians deve não. lutar por uma vaga na Libertadores pelo brasileiro, você não acha? Sim, e segue aqui com 13 pontos. Tá na briga. Você tá a 3 pontos da Libertadores. É uma vitória. Tem 9 jogos de campeonato. Ele tá fazendo o mínimo. Mas por que não...
Mas você quer que luta pelo título? É claro, é o mínimo que satisfaz. É a terceira maior folha de pagamento. Vou fazer outra Estamos pergunta, falando então. do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu estou valorizando o Corinthians. Quem tem elenco melhor, o Cruzeiro ou o Vocês é que Corinthians? desvalorizam. Quem tem o elenco melhor, o Cruzeiro ou o Corinthians? Cruzeiro. Opa! Será? Não sei. O que eu acho, Eu não sei, você acha? Talvez por essa questão. O Corinthians tem 233 atacantes, 83 mil volantes. Claro que tem. Só pô. volante. Esse é uma Claro que tem. Tem uma Tem zaga Thales mais fraca, Magno, mas tem fala. Romero, tem Mas aí, Mendes, tem talvez, Yuri Alberto. essa questão da largada ruim do Cruzeiro, diferentemente do Corinthians, que vai ter chance até a última partida, o Cruzeiro já largou o Sul-Americano há algum tempo e eu acho que ele... E tem muita gente falando, porque o Palmeiras e o Flamengo, sobretudo o Palmeiras, já vão fazer os confrontos mais difíceis antes do Mundial. O Cruzeiro também vai fazer muito confronto difícil antes do Mundial, né? Ele já jogou com o Flamengo, vai jogar com o Palmeiras, já jogou contra o Atlético, já jogou contra o São Paulo em São Paulo. O Cruzeiro já fez um monte, jogou contra o Inter e Porto Alegre. Então, o Cruzeiro, eu acho que entrou no lugar, talvez, que a gente esperasse o Corinthians. Aí, passou, aí, ó. Trouxe a flanela. Ferrou, aí, ó. Aí, ó. Chegou a flanela. Flanela laranja. Guarda a flanela. Fala aí. Chegou a flanela. Posso levantar? Um pouquinho? Não, Fica chegou a flanela. Passa na careca. Não, mas agora falando sério. Cruzeiro ou Dá Corinthians? uma Quem tem lustrada elenco aqui. melhor? Eu vou lustrar, né? Eu acho o elenco do Cruzeiro melhor. Eu acho. Eu não sei. Eu tenho dúvida. Acho que Olha estão ali os dois. Goleiro, Cássio ou Hugo? Hoje o Hugo. O Hugo, Wagner ou Mateuzinho? Mateuzinho. Não é o William? Não, Fagner. Fagner. Aí, ó, tá vendo? Caio Jorge ou Yuri Alberto? Hoje Caio Jorge. Não, os números do Caio Jorge são bons, né? Não, hoje é Yuri Alberto. Tem boa disputa. Mas- Tem boa disputa. Mas quem Ou é Memphis isso, ou quem quer que Alessandro? Pelo seja. amor de Deus. Matheus Pereira. Aí eu gosto. é verdade. Mas O Wallace é reserva dos Dorival ou Jardim? aí é Garden, né, meu? caras. Garden. Vai. Aí é Garden. Aí é o Garden. Ele gosta do... Aí Não, é- mas vem cá. Aí é Garden. Mas não tem disputa. Você percebe que a análise... Diz Garden, filho. Aí é Eu Garden. queria mostrar pra vocês que a análise sempre é pra baixo. Não, mas Sempre essa história do acabar. Cruzeiro é o ponto. Então, o a Cruzeiro, análise- quem tá falando que é o intruso, ele tem elenco melhor que o do Corinthians? Eu acho que não. Acho que é pelo menos igual. Se for... Pra mim é um pouquinho pior, mas Eu não não acho. importa. Na hora da comparação, o Yuri Alberto gira caneludo. Nossa, certo? o Yuri Alberto é óbvio. O Memphis quase não joga. Pô, o Yuri Alberto... Entendeu? Mas o Caio Jorge não é ruim, né? Não, é excelente. Não, é ótimo. Não, mas nós estamos comparando um com o outro. Quem é melhor? Caio Jorge ou Yuri Alberto? Olha lá. ó. Não, olha lá, toma. para Caio nós. Jorge e Yuri Alberto? Aí, passa. Hoje, Não quem tem tá jogo. melhor? Não O Caio tem Jorge tá jogo. jogando mais que o Yuri Gente, Alberto. hoje, quem é melhor? Yuri Alberto ou Caio Jorge? Acho Yuri que- Alberto acho parecido. ainda, mas... Yuri Alberto, cara. Rodrigo, Sim. ele